Vamos lá, então. Acho que tá funcionando aí. Para aula de ensino religioso dessa semana, com assunto novo aí, né? Já tá o material, junto com esse vídeo já tem o material aí, né? Espero que vocês tenham copiado ele. Se não copiaram, vão copiar. E nós começamos com a Umbanda, certo? Antes de começar, né? Eu só quero dizer aí que eu tô bastante feliz que esse vídeo vai sair com sincronia de áudio e vídeo. Descobri qual que era o problema lá e consegui consertar. Então agora minha voz tá certinha com a minha imagem. Maravilha. Agora sim, vamos lá. Umbanda então. A Umbanda é uma religião construída do sincretismo, da mistura entre o cristianismo que vocês conhecem, o candomblé, que a gente estudou, né? Então agora vocês conhecem também, e o espiritismo, que nós ainda não estudamos, mas iremos estudar aí possivelmente esse ano, 2020, ok? Então a Umbanda, ela surge da mistura desses três elementos, tá? O cristianismo, o candomblé e o espiritismo. E ao longo dessa aula aqui nós vamos ver que os três, né, as três religiões vão aparecer juntas na Umbanda. Surge em Niterói, no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 1918. Então a religião tem um pouquinho mais de 100 anos e é, como vocês podem ver aí, uma religião brasileira. Ela surge no Brasil. Tá? A Umbanda vai surgir no Brasil. E é bastante interessante isso, porque mostra essa ideia da mistura, né? Essa ideia da mistura da religião mostra o quão misturada o caminhão passando. Eu tenho a sorte que sempre que eu vou gravar aí tem que passar um caminhão aqui na rua. Parece que é programado. Enfim, a Umbanda, então, por ser uma religião brasileira, mostra a mistura que é a própria cultura brasileira, né? Nós como brasileiros, somos um povo que absorveu, que aprendeu, que pegou, que foi construído através de muitas culturas diferentes. E isso aparece na Umbanda. Tá? Na religião que é brasileira aparece essa mistura aí, né? São três religiões que vão aparecer na formação da Umbanda. Enfim, então lembre bastante disso aí. A Umbanda, então, teria sido criada por um espírito, o chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se manifestou no brasileiro Zélio Fernandino de Moraes. E basicamente a história que eu encontrei a respeito dessa manifestação é mais ou menos assim. Ele tinha uns problemas, então esse Zélio aí, ele, né, às vezes ele falava umas paradas assim que não fazia sentido com a conversa, ele falava umas frases soltas, né, tava ali conversando, daqui a pouco ele falava alguma outra coisa que não fazia sentido. E aí eles levaram ele no médico e não sei o que lá e nada dava resultado, né, ele continuava tendo esse problema. E então eles levaram ele para um centro espírita, aonde daí esse espírito se manifestou, né, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele começou a falar, né, o cara falou que ele vinha, que ele ia criar uma religião, não sei o que lá, aí ele deu data, hora e lugar para a criação, para o primeiro culto dele, né, dessa religião, e aí toda a religião da Umbanda, ela vai ser construída em cima dos ensinamentos desse espírito, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que vai se manifestar no Zélio Fernandino de Moraes. E o objetivo do espírito aí era o atendimento físico e espiritual de maneira gratuita dos necessitados. Então quem estivesse precisando, assim como ele precisou do atendimento espiritual, né, poderia procurar o pessoal da Umbanda aí para realizar esse atendimento espiritual e também atendimento físico, através de chás e não sei o que lá, né, para curar as doenças do corpo e da alma. Outro caminhão. Então o pessoal que tivesse, né, doenças do corpo e da alma poderia procurar a Umbanda, que de maneira gratuita eles realizariam aí essa cura. Outras informações a respeito da Umbanda, então. A Umbanda é uma religião monoteísta, então acredita apenas na existência de um Deus. Eles acreditam na existência dos orixás, que a gente viu lá, né, aquelas forças da natureza. Então as forças da natureza dentro da Umbanda estão na figura dos orixás,
então bem parecido com o candomblé nesse sentido, e aqui já começa a mostrar a mistura, acreditam na reencarnação e na comunicação com espíritos desencarnados. Essa crença na reencarnação, ela vem principalmente do espiritismo, aparece no candomblé, mas como eu falei em outra aula, né, essa ideia de reencarnação no candomblé, ela é bem fraca, né, não é tão importante assim quanto é na Umbanda ou no próprio espiritismo. Então já apareceram duas religiões aqui, né, o candomblé com os orixás e o espiritismo com essa comunicação, com essa conversa com espíritos. Talvez vocês já tenham visto aqueles filmes Chico Xavier. Deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Chico Xavier. Tem uns filmes aí, talvez um ou outro de vocês conheça até. Enfim. Mas o maior médium brasileiro aí teria sido o Chico Xavier. Enfim, ele conversava com os espíritos. Enfim, todas as pessoas possuem espíritos guias, segundo a Umbanda, uma espécie de anjo da guarda, com a qual é possível se comunicar através da mediunidade. Então todo mundo tem esses espíritos guias, tá? Todo mundo tem esse anjo da guarda, aí você pode conversar, que é um espírito que já viveu aqui na Terra e agora ele está aí te ajudando ou te incomodando. Isso também pode acontecer, né? O encosto lá que a gente também já viu lá no candomblé. Então esses espíritos que não seguem o caminho, que não vão adiante, não encontram Deus, né, não vão para o reino de Deus, eles ficam por aí, e eles podem ou ajudar ou atrapalhar, né, que nem nos desenhinhos lá. Parecia um anjinho e um diabinho aqui falando, né, pode acontecer. Mas no geral eles acreditam que esses espíritos eles vêm para ajudar, eles são espíritos guias, eles são tipo anjo da guarda cristão. Além de acreditarem na reencarnação, segundo a Umbanda, o espírito não é capaz de se lembrar das vidas passadas. Então o espírito que reencarna, ele não lembra de nada das vidas passadas. Teve uma novela brasileira que trabalhou com isso e talvez já tenha passado. Aí vocês já tenham visto no Vale a Pena Ver de Novo. Mas é uma novela bem antiga aí, que eu também não lembro o nome. Eu tenho esse problema. Novela... Como é que eu posso pesquisar? Com reencarnação. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Globo. Vidas passadas? Será que era essa? Não me lembro. Mas teve uma novela aí que trabalhou com essa ideia de reencarnação também e tal, que era um espírito, que eles eram apaixonados em outras vidas, e aí por isso que eles, parecia que eles se conheciam e sei que lá. Enfim, então tem isso. Mas o espírito, segundo a Umbanda, que reencarna, ele não lembra da vida passada, tá? Ele não lembra da vida passada, ele vem de novo aí para aprender mais. Segundo eles, o maior espírito que já existiu foi o Jesus Cristo, certo? O maior espírito que encarnou, que passou aqui pela Terra, foi Jesus Cristo. Aí fechando aquele ciclo da mistura que eu falei, né? Os orixás do candomblé, a comunicação com espíritos do espiritismo e a figura do próprio Jesus Cristo do cristianismo. Afirmam que todas as religiões são um caminho de evolução espiritual, todas as religiões teriam por objetivo levar o ser humano a Deus. Como os povos são muitos e as culturas são muitas, segundo o candomblé e segundo outras religiões por aí também, Deus, que é um só, certo, que criou tudo, ele conversa de maneiras diferentes com povos diferentes. Por isso que tem diferentes religiões, certo? Diferentes maneiras de se olhar para a religião e de se cultuar a Deus. Mas o Deus é um só. E todas essas religiões, segundo a Umbanda, elas são caminhos para Deus, certo? Diferente aí da maneira, só que, né, Deus sabendo que são muitos povos, muitas culturas diferentes, muitas línguas diferentes, então ele se comunica, ele entra em contato com cada povo, com cada cultura, de maneira diferente, e por isso as religiões são diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, o caminho até Deus, levar o ser humano até Deus. Segundo a Umbanda, todas as pessoas possuem mediunidade, porém nem todas conseguem se comunicar com o espírito, só os médiuns, só aqueles que têm a mediunidade mais poderosa, aí é que eles vão conseguir se comunicar com outros espíritos. Também acreditam em karma. Toda ação gera uma reação, também chamada de lei do retorno, mais ou menos assim. Se você faz coisas boas, você recebe coisas boas. Se você faz coisas ruins, você recebe coisas ruins. E isso também acumula
para a próxima vida. Ou seja, se você foi uma pessoa boa numa vida, na próxima vida você vai ter uma vida melhorzinha, certo? Você vai ser recompensado por ter sido uma pessoa boa na vida anterior. O contrário também acontece. Se você for uma pessoa ruim, você vai acumular essa ruindade e vai ser punido na próxima vida, certo? Então o karma, ele serve para a vida atual. Se você faz coisas boas, você recebe coisas boas, e também ele acumula para a próxima vida. Se você for uma pessoa boa, você vai ter uma vida melhor. Se você for uma pessoa ruim, você vai ter uma vida pior, certo? Então, essa ideia de karma, lembrem dela porque ela vai aparecer em outras religiões que nós vamos estudar por aqui. E por último, o livre-arbítrio. As pessoas são livres para fazer suas escolhas e arcar com a responsabilidade por cada uma delas. Cada um faz o que quer e é responsável pelos resultados disso, certo? Então você sempre faz as suas escolhas, não é possível não escolher, você sempre está escolhendo a todo momento, e os resultados dessa escolha, eles são seus, certo? Se você fez uma escolha e isso realizou algo bom, então isso é um parabéns para você, certo? Mas se você fez uma escolha e isso teve um resultado ruim, a culpa também é sua. E apenas sua porque você é livre. Segundo a Umbanda, você possui o livre-arbítrio. Aparece também lá no cristianismo. No mais é isso. Umbanda, certo? Religião brasileira, surge aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Tá? Se espalhou pelo resto do Brasil, é fruto dessa mistura, mostra essa ideia de mistura que é a própria cultura brasileira. E outros conceitos que eu quero que vocês lembrem são esses últimos aí, de karma e de livre-arbítrio, que são conceitos que a gente vai trabalhar outras vezes aqui nas nossas aulas de ensino religioso. Ok? Um abraço, até a próxima.